No longínquo ano de 1942, o maior sucesso do carnaval carioca foi a marchinha Nós, os Carecas. A letra advogava que é dos carecas que elas gostam mais. Foi um grande sucesso, mas não sobreviveu, pelo menos nos consultórios médicos, até os dias de hoje. Uma reportagem publicada no All Prime pela repórter Luísa Vidal conta que há uma verdadeira explosão das cirurgias para melhorar, digamos, a população capilar dos carecas, principalmente dos homens, mas também das mulheres. E é um fenômeno que vem crescendo e se acelerando nos últimos anos por conta de inovações tecnológicas, redução do preço e porque o Brasil está roubando o mercado de outros países que tinham se especializado em dar uma população mais adensada na cabeça dos carecas. Muito bem-vinda ao All Prime de volta, né, Luísa Vidal? Obrigada, Toledo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito obrigado. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast All Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Luísa, afinal de contas, é dos carecas que elas gostam mais ou o mercado de implantes capilares está mostrando que isso é mito? Olha, acho que depende, tem quem goste, né? Eu não gosto, tô brincando, mas Putz, assim, é uma coisa que eu até perguntei para os médicos. As pessoas, os homens estão aceitando menos essa questão da calvície, da careca, ou é porque tem novas opções, né? Então... E aí falaram, assim, acho que antes não tinha opção, então a gente aceitava, os homens aceitavam mais, assim, a calvície, depois a careca, né, raspavam tudo, e era porque era o que tinha, assim, né, hoje você tem mais opções, então, acho que ainda tem gente que gosta dos carecas, mas tá mudando a coisa. O mercado tá mostrando que não é bem assim. E vem cá, qual que é o tamanho desse crescimento, dessa aceleração dos homens, principalmente, né, indo às clínicas em busca de implante capilar? Teve um aumento bem importante, assim, segundo os dados que a gente tem. O mais recente que a gente pegou é de um levantamento feito de 2015 a 2023, que mostra que aumentou 160% globalmente falando, assim, né? Então, é um aumento relevante, sim, né? Quase 3 vezes maior. E tem uma explicação de por que isso se acelerou nos últimos anos? Tem. Os especialistas falam que teve um aumento de mais clínicas, assim, oferecendo esse tipo de procedimento, os médicos ficando melhores e mais bem treinados, e aí, consequentemente, o preço foi caindo. Então, ele ficou mais acessível, assim, para uma parte da população, claro. Isso também tem um lado negativo, que muitos não gostam, que é de banalizar um pouco um procedimento que é cirúrgico, não é só uma coisinha que você faz ali rapidinho e vai embora. É uma cirurgia que tem riscos. Então, tem esse lado de, tá mais acessível, mas também com riscos, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Nos últimos, 15, 20 anos, aumentou a oferta de cirurgias, tem mais cirurgiões e clínicas oferecendo esse serviço no Brasil. No Brasil, exatamente. E tem a questão muito importante que eu esqueci de falar, que é a questão da técnica. Há 15 anos, era uma outra técnica que eles faziam, que era mais, eles estavam fazendo mais essa técnica, que é uma técnica que deixava uma marca muito estigmatizada na pessoa. Então, ficava literalmente uma cicatriz na pessoa, né? Porque eles tiravam uma parte da pele, assim, né? Um enxerto e transferia para outra região. Então, obviamente, ficava uma marca naquela região. Então, vamos, digamos assim, você tinha cabelo perto da nuca, você tirava uma faixa de pele dali e transplantava pro cucuruto da cabeça ou para a testa, alguma coisa assim. Isso, então, né, é uma coisa que fica muito não é uma cirurgia, deve ser dolorosa, deve ter, né, uma recuperação talvez mais lenta. Nesse caso era um pouco mais agressiva, assim, mais, digamos, invasiva. E daí, como é que é a técnica nova? Hoje, então, não tira mais a pele. Você tira esses pelos da região da nuca, principalmente, que são pelos que duram mais tempo, que eles são mais, assim, tem um tempo de vida muito maior para não cair rápido. E você coloca na nova região. Então, você vai fio a fio tirar. Fio a fio? É fio a fio. É um trabalho, parece até artesanal, uma coisa assim, muito artística, assim, né, quando você vai ver como é feito, né? Paciência, né?
Muito. Então, assim, é uma coisa super trabalhosa que depende de uma delicadeza do médico que tá fazendo, daquela coisa de colocar certinho o fio que é mais grosso, o folículo, né? Que eles falam que é a estrutura que leva o fio dentro. Então, pode ter um fio ali dentro, 2 ou 3, assim, né? Tá. Então, vai do médico ter essa noção de colocar os mais delicados aqui na frente, da região da cabeça, os mais grossos aqui no meio. Então, pra não ficar uma coisa parecendo cabelo de boneco, sabe? Entendi. Quer dizer, a diferença não é apenas do trauma da cirurgia, né? Não precisa mais tirar a pele, mas folículo por folículo, como tem, digamos assim, um design, Totalmente. né? De escolher o fio certo para o lugar certo, quer dizer, um mais fino na frente, um mais grosso atrás. Isso, e os médicos estudam muito essa questão do paisagismo, né? Eles me falaram assim. Não, você tá de sacanagem, eles não usam esse termo paisagismo, eles usam? Uma das médicas, sim, usou, assim, eu achei super interessante. Foi a única mulher que eu entrevistei, inclusive, é difícil achar as cirurgiãs, né, mulheres fazendo esse tipo de procedimento, mas achei uma que é super, assim, bem recomendada, inclusive, trabalho muito bem feito, e ela fala, assim, a gente estuda um pouco essa parte pra ver como você vai ficar bonito ali, né, Bom, você vai combinar. Tem a ver, né, porque literalmente, né, colocar no lugar certo. E assim, quem não gosta, geralmente, que fica um resultado feio e superficial, é porque o médico não toma esse cuidado de colocar os fios mais delicados na frente, de ver onde fica melhor. Então, é uma coisa assim que exige... São 10 horas de cirurgia, mais ou menos. 10 horas? Quer dizer, essa história de ser um fio folículo... a fio. Entendi. Tem seu preço. E o preço varia de acordo com a quantidade de folículos transplantados? Eles não levam em conta só a quantidade de folículos. Então, por exemplo, se é uma área que é muito maior para ser preenchida, vai ser mais caro, assim, né? Então, agora, se é uma área mais discreta, se é um pouquinho de cabelo, acho que o preço fica mais em conta. Mas isso depende muito também do médico que você vai fazer. Agora, é sempre do folículo, os folículos sempre vêm da pessoa que vai receber o transplante, não vem de terceiros. Exatamente. Então, pensa, aquele folículo que você está tirando para colocar numa nova região, não vai voltar. Sim. Então, assim, você tem que fazer uma escolha também de saber que aquela região vai... Você não pode simplesmente arrancar tudo dali, de uma parte só, vai ficar um buraco. Sim. Então, o médico também tem que ter esse cuidado de tirar os folículos do lugar certo. E se a pessoa, caso ela não tenha muitas opções de folículo nessa região do cabelo, alguns médicos podem fazer tirando da barba, da região do peito. Pode? Pode, mas é assim, é plano BC, que eles Sei. dizem. Não, o cabelo é diferente, o fio é diferente, pode ficar estranho, muito grosso. Mas se a pessoa não tiver nada... Sim, não tiver de onde tirar... eles podem recorrer a esse plano, assim, mas é uma opção bem assim... Eles não gostam muito de fazer, mas só se precisar muito, eles podem pegar também. E essa mudança de técnica, que é radical, aconteceu faz relativamente pouco tempo. 10, 15 anos que eles falam que voltou com tudo, assim. E me explica uma coisa, por que tinha tanta gente que ia para a Turquia fazer esse tipo de cirurgia? A Turquia é a grande, assim, a cidade... O Istambul é a grande cidade do transplante capilar, tanto que você vai lá, quem vai fala que só vê as pessoas com aquelas marquinhas do fio nascendo, tem imagens que viralizam no Instagram mostrando o pessoal no avião, todo mundo com aquela coisinha de voo de volta. Todo mundo faz lá, assim, porque lá é muito mais barato e eles oferecem pacotes de viagem. Então, você vai, eles te pegam num hotel... Eles te levam para fazer os exames pré-cirúrgicos. No dia seguinte, você opera. No outro, você tá já voltando para casa. Então, assim, você tem toda uma facilidade. Uma passadinha pelo Gran Bazar, uma visita ali no Palácio do Sultão. Exato. E é o preço que falam que de fato, ele é o preço mais em conta. Ainda hoje é o lugar que é mais procurado. O Brasil não é ainda o lugar mais procurado. Mas está crescendo. Só que é isso, a Turquia tem várias questões que preocupam os médicos, né? Por exemplo. Porque lá é meio produção em massa, assim. Então, por exemplo, você vai e você pode até, eventualmente, ser operado no lugar com outros pacientes. Então, o médico, ele só vai olhando, ele supervisiona. Ele não está fazendo a cirurgia. Pera. Deixa eu tentar imaginar a cena. É uma loucura. Você tem um lugar que tem vários pacientes ao mesmo tempo sendo transplantados por técnicos com uma supervisão de um médico. Exato. Tem, às vezes, várias salinhas, né? Você pode estar separado, mas acontecendo ao mesmo tempo, esse médico, ele só olha, fala o que vai fazer, mostra os fios, e quem tá fazendo a cirurgia não é o médico, é um técnico, às vezes, um enfermeiro, ou alguém que ele tá treinando, não é o médico que vai fazer. Isso é uma coisa que, pode ser, mas tudo bem, é só colocar o folículo. Isso pode trazer uma série de prejuízos, principalmente
no resultado final, pode não ficar legal. Uhum. Você pode ter problemas na anestesia, porque tem anestesia. Então, Anestesia local ou geral? ela é local. Uhum. Eles fazem local, mas você dorme, né? Então, tem todo um cuidado com isso, porque é uma cirurgia longa. Então, a pessoa, às vezes, tem que colocar a quantidade correta da anestesia. Sim. Senão pode perder. Enfim, é super complicado. As pessoas acham que não, que é tranquilo, mas isso pode acontecer. Então, É uma cirurgia estética, mas que tem riscos. exatamente. Tem risco como qualquer outra, né? Você Entendi. pode ter infecção, você pode ter sangramento, você pode ter até morrer, assim, como já aconteceu, assim, casos aqui em São Paulo, assim. Já? Já. Não fale agora onde aconteceu, nem como aconteceu, só depois do intervalo. Aviso: conteúdo com linguagem forte e relatos de abuso sexual. Pode não ser adequado para algumas pessoas. Fala que falou aqui, eu vou ser sincero, alguém gozou dentro, a minha tá grávida. Eu tô com medo de, se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Amigos de Robinho pegam a mina força na Itália, só que fazem. Robinho e outros 5 amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia. Suas ligações passaram a ser gravadas pela polícia e o UOL teve acesso com exclusividade a essas conversas. Vou falar a verdade e entrega na mão de Deus, porque não fiz porra nenhuma. Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. Isso aí vai transar, isso aí vai transar. Você pode ouvir essa história completa na 4ª temporada do podcast UOL Sport Histórias, Os Grampos de Robinho. Disponível no UOL, no YouTube do UOL Sport e em todas as plataformas de podcast. Caralho, se esse bagulho sair na imprensa vai me fuder aí. Antes de ir para a tragédia, me fale um pouquinho sobre os custos. Quanto custa uma cirurgia dessa, dá para dizer? Dá. Teve uns médicos que me falaram que é de 10 mil a, sei lá, 50 mil. Outros não, é de 15 até... Aí o preço pode ir pra qualquer coisa, né? Não tem muito um limite. Mas, assim, a média aqui no Brasil que a gente sabe é que a média de preço é 19 mil. Reais. Isso, reais, assim. Então... E varia de acordo com a quantidade de folículos transplantados. Exatamente. O médico, principalmente, porque tem muito médico que é bambambam, então é mais famoso, aí cobra mais. E também você vai fazer num hospital de... Assim, aqueles bem chiques, assim. Ou se é numa clínica, por exemplo. Depende muito disso, assim. Essa cirurgia é feita em hospitais tipo Sírio-Libanês, Einstein? Acho que pode, dependendo do se o médico quiser operar lá, vai ser lá, né? Então, Pode ser. O CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, eles falam que quem pode fazer cirurgia são só médicos, né? Não pode fazer um técnico ali de enfermagem ou um enfermeiro. E tem que ser num hospital ou numa clínica que tenha todos os requisitos da Anvisa, né? Então tem que ter super certinho, assim. Então, digamos que custa entre 20 e 30 mil, dependendo do tamanho da careca, dependendo do bam do médico. E na Turquia é mais barato? Na Turquia é um pouco mais barato, né? Então, dizem que pode chegar até coisa de 8 mil reais, assim. 10, assim. A média é de 14 mil. Então, é um pouco mais barato. Entendi. Mas não é tanto também, né? Como Sim, você mas pode o cara ver, tem que assim. pagar a passagem, né? Tem que hospedagem. Dependendo do pacote que você faz... Sei lá, assim, hoje falam que não vale tanto a pena ir pra lá, não. Aqui você pode falar em português com o seu médico, você tem acompanhamento dos seus amigos, você tem um acompanhamento muito mais próximo. Lá você não tem acompanhamento, você fez, vai embora pra casa. Acabou o acompanhamento, não Deu gostou, ruim. o problema é seu. Entendi. Então, assim, não sei se vale a pena, mas hoje em dia não, assim. Entendi. Essa popularização no sentido que é mais frequente, tem cada vez mais cirurgias, gerou algum tipo de preocupação dos órgãos reguladores, de fiscalização? Você citou que já chegou a ter até morte de um transplantado. É um fenômeno recorrente ou é raro? Foram poucos casos que chegaram, assim, a público, né? Teve um caso que foi, acho que recente, aqui em São Paulo, nesse ano. O que aconteceu? São complicações de anestesia, que é sempre o problema da questão das cirurgias, né? Que são até os médicos falam assim que o que pode acontecer de mais grave é a questão da anestesia ser mal aplicada, o tempo não tá correto, a pessoa tem uma parada cardíaca, não tem um lugar que você possa ter, por exemplo, um suporte médico, que é um hospital. Então, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer cirurgia, mas no caso do transplante capilar, o que eu ouvi é que é muito raro acontecer de fato. O que mais pode acontecer, que é uma coisa que até viraliza também nas redes sociais, é o inchaço, o edema, que fica aquela cabeça enorme, assim. Mas por quê? Por causa dos líquidos da própria anestesia. Então, se a pessoa, por exemplo, ela não segue as orientações do médico, que é ficar com a cabeça em 45 graus, não ficar com a cabeça assim para baixo,
Porque pode descer esse líquido e fazer esse inchaço que fica engraçado, assim, mas não pode acontecer isso. Mas também não é grave, né? Isso depois a pessoa passa. Fica com um cabeção por quanto tempo? Acho que dura poucos, assim, Poucos nem dias, chega tá. dias, assim, é super rápido pra sair, mas é uma coisa que pode acontecer e tem que tomar cuidado, né? Entendi. Isso tem uma discussão paralela, já que você está citando as redes sociais, sobre a aceitação da careca, das entradas, está mudando o padrão estético de alguma maneira? Quem que é o responsável por isso? São influenciadores que estão fazendo literalmente a cabeça dos homens? Ouvindo as pessoas, assim, né, os personagens que a gente conversou, eu perguntei, mas por que você não deixou ficar calvo, assim? Só com uma provocação, assim, mas pra entender mesmo, assim, você poderia ter raspado. E pra eles é uma coisa, assim, inadmissível pensar em raspar o cabelo, assim. Não, eu trabalho com imagem, muitos trabalhavam são influenciadores também, não dá pra ficar careca. Aí eu falei, não, deixa eu falar com uma pessoa comum, né, assim, uma pessoa que não seja influenciador, sei lá. Aí eu achei um homem de 65, ele fez com 60 anos, eu falei pra ele, por que você não deixou? Não, porque meu cabelo é importante. Então tem uma vaidade, assim, dos homens e tem a opção, assim, né? Então você tem hoje em dia como não ficar careca, não ficar calvo, com um preço que às vezes cabe no bolso da pessoa, que vale a pena. E sempre dá certo ou pode dar errado? Não, é uma coisa que pode... Às vezes tem muita gente que faz 2 vezes, a questão é sempre expectativa. Os médicos falam assim, tem gente que não vai ficar com resultado bom, que não tem o folículo bom, porque as áreas são muito grandes, o pelo não vai aguentar. Então, ou se a pessoa, por exemplo, é muito jovem, tem médico que prefere não fazer quando você tem 20 e poucos anos. Porque você pode ter... A calvície, ela vai progredindo, né? Então, você vai lá, faz um aqui, super bem feito aqui. Com o tempo, pode começar a cair, fica aquela coisa estranha. Fica só o cabelo em cima, tipo cascão, assim. Exato. E assim, os pacientes não querem ficar tomando, sei lá, minoxidil, finasterida o resto da vida. Então, eles param de tomar, porque tem que continuar tomando, né? Pra você não ter a calvície progredindo. Então, a chance de ficar feio depois é grande. Então, os médicos sempre falam expectativa. Eles fazem todo um planejamento, mostram como vai ficar. Se não vai ficar muito bom, eles avisam. E falam, olha, não vai ter... O seu caso talvez não fique como você quer. Sim. E aí, se o cara continuar querer fazer ainda assim, eles vão lá e fazem e avisam, né? Eu imagino que como a oferta de médicos aumentou, sempre vai ter um médico que vai fazer, Exatamente. mesmo quando o paisagismo não vai ficar tão bom. Não favorece, né? Entendi. Mas assim, e a Turquia também, muita gente, os médicos todos que eu conversei falam que já refizeram casos da Turquia, porque realmente o pessoal vai, não tem acompanhamento, não fica como quer, e aí tem que refazer. Entendi. Quer dizer, a Turquia exporta pacientes para o Brasil. E quais são as áreas mais populares que recebem os transplantes? É a frente, a testa, o cucuru da cabeça, tipo aquela que a gente brincava, chama careca de padre? A coroa, né? É essa parte da entrada que é o que mais incomoda aqui na frente, se ela é muito, né, pra trás, assim, eles fazem muito aqui. E essa parte mesmo que você falou, que é bem aqui essa parte bem a coroa, né, assim, que fica assim. Então, geralmente são essas partes que incomodam mais. E... Luísa, qual que é o papel dos influenciadores? Você mencionou aí que alguns fizeram e depois quem fez propaganda disso? Exato. Esses que eu conversei, eles fizeram permuta. Assim, eles falaram permuta. Eles ganham, né? Fazem uma publi. Às vezes eles pagam só alguma coisinha ou outra, que é tipo o tempo no hospital, não sei. Que seria, eles até falaram que se eles tivessem pagado, seria coisa de 25 mil, 30 mil, mais ou menos. Mas eles fazem com essa combinação. Mas, assim, tem o pessoal que faz... E também que não é permuta, que eu conversei também, o pessoal que pagou, assim, tudo mais, pagou um preço ok, assim, gostou. Mas tem uns famosos, assim, que fazem. Quem começou muito com isso foi o ator da Globo, Malvino Salvador, né, que fez, e não só fez, como ele começou a postar tudo o que ele estava fazendo, mostrar o dia a dia, e depois ele virou sócio de uma dessas clínicas. Sócio? Porque ele achou que era um negócio que valia muito a pena, e tanto que em pouco tempo, em coisa de, se eu não me engano, 5 anos, a clínica que ele é sócio saiu de uma clínica para mais de 30, assim. Virou uma franquia. É uma franquia, exato. Tem quase todos os estados do Brasil, assim. Quer dizer que tem transplantado ganhando dinheiro com o próprio transplante por fazer propaganda. Você falou vários atores. Qual outro fez essa cirurgia?
Tem um Paulinho Vilhena que ele fez e falou muito sobre isso nas redes sociais, porque ele teve que refazer. Então, ele fez aquela técnica inicial, que eu te falei que é muito antiga, que deixa a cicatriz, e ele refez mais recentemente, porque ele não gostou muito do resultado e porque a técnica tá muito melhor. Então, ele foi um dos que refez e mostrou bastante nas redes sociais. E muitos atores globais, enfim, famosos, estão fazendo. Alguns não gostam de falar, alguns são mais discretos quanto a isso, não gostam de ficar publicando foto, mas você percebe, né? Você vê aquela marca típica do transplante, que são quando os fios começam a crescer, fica uma crosta muito estranha, isso chama atenção. Então você vê que eles fizeram, mas eles não querem falar sobre isso. Poucos que falam e você... E o resultado, ele é satisfatório do ponto de vista estético, assim? Ele realmente parece natural? Parece que... Ou fica aquela coisa meio esquisita? Assim, os que eu vi e foram bem feitos são muito legais. Realmente é uma coisa... tem uma vida antes e depois, assim, sabe? A pessoa realmente fica muito mais bonita, ganha uma autoconfiança boa ali, né? Então, se é feita corretamente, se é feita com uma pessoa legal... E não fica aquela coisa... Você tem que respeitar também. Tem gente que, por exemplo, fala assim... eu quero que venha até aqui o cabelo. Aí o médico fala... Não, aqui até aqui vai ficar estranho, não vai combinar com o seu rosto. É melhor ouvir o médico. E aí tende a ter um resultado bem natural... Bem bacana mesmo, assim. Mas não é uma coisa rápida. Os pacientes operam e já querem que tenha resultado, 3 meses. E demora quanto tempo? Até 1 ano para vir o resultado final, é até 1 ano que pode demorar mesmo. E só nasce onde ele foi implantado o folículo. Isso. Do lado não brota, não é que nem jardim. Né? Não. E assim, quando você faz, depois de uns dias, uma semana, acho, começam a cair esses cabelos, assim. Eles não ficam... Então você assusta, né? Você fala, gente, eu acabei de pagar por isso. E começa a cair, assim. Acho que no primeiro mês cai tudo. E daí nasce de novo. E daí aí vai nascendo o tempo certinho, assim, pra... E não fica meio rarefeito, assim? Se o médico for bom e souber onde colocar cada fio, não fica. Fica realmente muito bonito, assim. Os que eu vi ficaram realmente... Nossa, muda a vida, assim mesmo. Muda a aparência, dá um... Quer dizer, se não é daquele... Antigamente você olhava e falava transplantado, agora não mais. Não, se você faz no lugar legal, né? Sim, tá bom. Tem gente que não fica tão bom assim. E, por enquanto, nenhuma recomendação do CFM, da Anvisa para, veja bem, não é festa da Selma, não? Isso daí vamos cuidar direitinho, só porque realmente quem precisa. Não, é realmente uma coisa que eu até fui falar com eles para ver se tinha algum dado recente de casos de, sei lá, de muita denúncia, assim mesmo. Mas não, assim, eles sempre indicam que médico que faça isso, não seja um técnico, um auxiliar, tem que ser um médico e num lugar adequado, com todas as regras sanitárias, assim. Até porque se tiver alguma complicação, é bom você poder, né, ter uma estrutura de um hospital ou de uma clínica capaz de... Como qualquer cirurgia que você vai fazer, você não vai fazer em qualquer lugar, né? Senão sua saúde pode estar em risco, né? Então, essa é a grande preocupação. Muito bom, Luísa Vidal. Onde é que as pessoas podem ler mais detalhes sobre essa história nas suas reportagens? No uol.com.br/prime. Muito obrigado. Eu sou José Roberto de Toledo, faço a apresentação do podcast UOL Prime. Recebi hoje a repórter do UOL, Luísa Vidal. Muito obrigado, Luísa, e muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. O roteiro é da Clara Gelstab. A operação de vídeo é do Fernando Moretti. A montagem do episódio é do Lucas Zacarias. Trilha sonora original do João Pedro Pinheiro, trilha sonora incidental da Epidemic Sound. A foto de capa é da Daniela Toviansky. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapelushnik. Os coordenadores de operações são Danilo Esperandil e Eduardo Bonavita. A gerência geral é do Irineu Machado. E a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio. UOL.